E aí galera, tudo certo com vocês? Quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pro nosso primeiro vídeo agora de bilhetes esportivos, rapaziada. É isso mesmo. Bom, eu soltei uma enquete no canal se vocês apoiariam esse tipo de conteúdo e os votos foram bem unânime. Muita gente queria. E assim, cara, o intuito de eu estar começando a gravar isso, eu acho que a gente tem que explicar como primeiro vídeo e tudo mais, é, não é nada mais, nada menos do que um conteúdo secundário aqui pro canal. Eu acho que como hoje em dia essa plataforma está muito inserida no meio do futebol, eu acho que isso agrega um pouco pro nosso canal, tá trazendo esse tipo de conteúdo aqui. É, e claro, né, rapaziada, explicando, isso aqui não passa de uma diversão, né? A questão real é essa, a gente não vai vir fazer loucuras aqui. Até porque eu sou um cara bem seguro e não gosto de fazer essas coisas. Eu começo sempre brincando, né, com uma quantia decente, bem pouca, e depois o que for farmando, o resto é história, né? A questão é essa. E rapaziada, o nosso bilhete vai ser sempre da Premier League, porque como é a liga que a gente está incluída e que o nosso canal está incluído, eu acho que não faria sentido trazer de outra competição. Só para vocês entenderem. Então sempre vai ser baseado a cada rodada da Premier League. Claro, se vocês gostarem do vídeo e quiser que eu dê continuação. Por isso que o comentário de vocês nesse vídeo vai ser muito importante. E vai ser baseado na minha opinião, tá, rapaziada? Antes de eu escolher o time, eu vou formular uma opinião para ser mais certeiro e vocês terem uma confiança também. Então vamos lá, rapaziada. Começando com o primeiro jogo, que é o West Ham e Chelsea. Eu acho que aqui talvez esse seja um dos jogos mais fáceis para você ter uma segurança, se é que vocês me entendem. Porque o West Ham, na minha opinião, ele é um time que vai brigar contra o rebaixamento. É um time que foi muito fraco na temporada passada e essa já continua muito fraco, tomando um 3-0 pro Sunderland, que acabou de voltar para a primeira divisão. Então, assim, é um forte candidato ao rebaixamento. E o Chelsea, depois de uma primeira rodada, não sei se dá pra se dizer frustrante, porque jogou contra uma boa equipe, a equipe do Crystal Palace. E depois de um empate em casa na primeira rodada, se eles quiserem almejar alguma coisa maior na competição, uma vitória nessa sexta-feira, que já é o jogo, é essencial, uma vitória dos Blues. Então aqui, rapaziada, se eu tivesse que escolher um time pra colocar as minhas confianças, seria no Chelsea, 100% de certeza. Aqui é o jogo da rodada, Manchester City e Tottenham. Então vamos deixar esse daqui pro último, como é um jogo mais importante, e depois eu vou basear minha opinião. Agora, rapaziada, a gente vai para Burnley e Sunderland. O Burnley, ele tomou uma pancada pro Tottenham de 3-0 no primeiro jogo. Já o Sunderland ganhou de 3-0 da equipe do Brentford. Então, assim, uma equipe que já tá com uma confiança mais elevada, no caso, é a equipe do Sunderland, que montou um grande time também para disputar essa Premier League, se não em qualidade de jogadores, em quantidade. Em quantidade tem muitos jogadores. Dá para se dizer que veio preparado para não cair nessa Premier League. Então acho que nesse jogo o fator anímico ele pode fazer um pouco da diferença. Então se eu tivesse que depositar minha confiança em alguém para esse jogo, seria no Sunderland. Então acho que assim, eu acho que esse aqui é um jogo difícil, mas você tem bases para você acreditar em uma vitória da equipe visitante. Então a minha confiança para esse jogo é na equipe do Sunderland. Aí a gente vai para Bournemouth e Wolverhampton. Cara, o Wolverhampton aqui é um time que manteve o trabalho. O Vitor Pereira ainda tá como técnico, mas o time é muito fraco, né? O time enfraqueceu ainda mais para essa temporada. Perdeu o Matheus Cunha, perdeu o Arthur Norri, que era o lateral esquerdo, que era um grande jogador dessa equipe. Então vem muito fraco, cara. O Wolverhampton vem muito fraco e também acredito que vai ser um dos candidatos a brigar contra esse rebaixamento. E o Bournemouth é um time que é muito mais time. Tem um elenco melhor, tem um grande treinador, quase conseguiu surpreender o Liverpool em Anfield, algo que é muito difícil nos dias de hoje.
é um time mais preparado, é um time pronto. E vai ter o fator de jogar dentro de casa ainda. Então, cara, eu só não coloco 100% de confiança no Bournemouth porque é futebol, né? Mas 99,9% é de uma vitória até que fácil do Bournemouth. Então, rapaziada, aqui é Bournemouth, não tem outra questão. E aí, cara, a gente vai ter Brentford e Aston Villa. O Brentford foi o time que tomou a pancada pro Sunderland na primeira rodada. E assim, você tomar um 3-0 para uma equipe recém-promovida à Premier League, quer dizer que as coisas estão muito erradas ali. O Brentford se desfez para essa temporada, essa que é a questão. Perdeu Thomas Frank, perdeu Embeumo, que era um dos melhores do time na temporada passada e já há muito tempo. Aparentemente vai perder o Issa, que Embeumo e Issa era a grande dupla da Premier League passada. Então, assim, é um time muito fraco e também propenso ao rebaixamento. Contra um Aston Villa que tem que mostrar também. Tem que mostrar depois daquele empate em 0-0 com o Newcastle. São dois grandes times, Newcastle e Aston Villa. Então, assim, o favoritismo aqui é totalmente do Aston Villa, mesmo jogando fora de casa. Então aqui a escolha certeira é Aston Villa, sem sombra de dúvidas. E aí, cara, Arsenal e Leeds. O que dizer aqui? É um time recém-promovido também, a Premier League, que é o Leeds United, contra um Arsenal que vai brigar pelo título. Confirmou a contratação também do Eberechieze, roubou o cara da gente. Então não tem outro resultado nesse daqui e formar uma opinião nesse jogo, a não ser uma goleada do Arsenal. Dentro do seu estádio, ainda com a sua torcida. Então, assim, infelizmente, cara, acho que o Leeds vai sofrer desse jogo. Se não for uma goleada, a derrota é certa. Então aqui é Arsenal, rapaziada. Aqui Everton e Brighton. Esse aqui é um jogo difícil, cara. É um jogo difícil que, sinceramente, na minha opinião, passando aqui a dica pra vocês, eu não apostaria, tá? Ou melhor, eu não faria esse bilhete. Porque o Brighton a gente não sabe ainda pro que veio nessa temporada. Apesar de ter feito uma boa manutenção, perdeu alguns jogadores, mas enfim, é ainda uma equipe mais forte do que o Everton. E o Everton é uma equipe muito fraca, né, cara? É uma equipe muito fraca, na minha opinião. A gente viu bem isso contra o Leeds United, onde as coisas rodavam em torno do Everton para ter uma vitória fácil. Os caras foram lá e conseguiram ser humilhados pelo Leeds United. Só foi 1-0 porque, enfim, a pontaria do Leeds não tá aquelas coisas. Mas aqui, cara, na minha opinião, se eu fosse escolher esse jogo aqui, como eu acho que eu não vou escolher, tá, rapaziada? E eu arriscaria um empate, mas aqui entendo quem vai querer arriscar para um lado pro outro. Mas nesses jogos assim, onde não tem tantos argumentos para você definir um time, eu prefiro passar e não arriscar a sorte, sabe, rapaziada? O mesmo vale para Crystal Palace e Nottingham Forest. São duas grandes equipes. Então, assim, não tem o que você esperar dessas duas equipes. Pode acontecer um empate, uma vitória para qualquer um dos lados. Na minha opinião, o Crystal Palace jogando dentro de casa, ele é favorito, porém o Nottingham Forest vem com um bom trabalho. Então, assim, é muito difícil você saber o que pode acontecer nesses jogos imprevisíveis. Claro, minha opinião, né, rapaziada? Então, esses dois jogos, Everton e Brighton e Crystal Palace e Nottingham Forest, eu passo para não ter aquele risco, sabe? Porque correr riscos é muito complicado. É muito complicado. E aqui, cara, Fulham e Manchester United. O Fulham começou com um empate também nessa Premier League do próprio Brighton. E o Manchester United precisa mostrar trabalho. Precisa mostrar para o que veio. Ele deixou uma boa impressão contra o Arsenal. Mas assim, perdeu, né? E tem muitos problemas a ser resolvido essa equipe do Manchester United. Eu acho, na minha opinião, que é um jogo muito difícil também. A vitória pode ir para qualquer um dos lados. Só que levando em consideração quem tem mais time, o United tem muito mais nome. E que se jogar o que jogou contra o Arsenal, tem muita chance de vitória, na minha opinião.
E o Fulham, cara, é aquele time que vai ser o famoso time de meio de tabela. Vai conseguir algumas vitórias, vai perder também, mas não vai ser aquela grande surpresa como foi nos últimos tempos. Então aqui, se eu tivesse que escolher alguém, cara, mesmo sendo arriscado, eu escolho numa vitória do Manchester United fora de casa. E o jogo da segunda-feira, que é um jogo que tem muitos elementos na questão do Isaac, que vocês estão acompanhando recentemente o que está acontecendo, é um jogo muito difícil também, é claro. Só que esse Newcastle, na minha opinião, é um Newcastle muito mais enfraquecido. Não fez uma boa janela de transferências, não conseguiu trazer um grande nome, flertou com o Sesco, depois com o Ekitike, que foi pro Liverpool, e aparentemente Isaac não vai jogar. Então, assim, aqui tudo gira em torno do Liverpool para conseguir uma vitória. Porém, é um jogo difícil. É um jogo difícil. Sendo na casa do Newcastle ainda, mas o Liverpool talvez é o time mais favorito a conquistar esse título da Premier League, pelo que contratou. É um grande time com grandes jogadores, é um grande elenco. Então aqui, se eu tenho que escolher alguém, cara, eu escolho o Liverpool, porque é uma coisa mais certeira. E agora, cara, vamos pro que a gente deixou por último. Manchester City e Tottenham. Aqui é eu falando como torcedor. Cara, tem bases, eu acho, pra você acreditar numa vitória do Tottenham. Jogou muito bem o primeiro jogo. E é uma equipe que recentemente sabe jogar muito bem contra o Manchester City. O último jogo na casa dos caras no Etihad Stadium foi um 4-0 pro Tottenham. Um Tottenham que era pífio também. Mesmo o Manchester City ter sido um time não confiável na temporada passada, fez uma temporada péssima, se dado as questões que, o Manchester City vai sempre brigar por título. Mesmo assim, foi um Tottenham horroroso que conseguiu ganhar de um City que em tese era melhor do que a gente. Então tem bases para você acreditar no Tottenham. Só que aqui a grande questão, a bola de segurança aqui é o Manchester City. É uma vitória do Manchester City. Porém, é aquela questão. É um jogo difícil que você não sabe o que pode acontecer. Tá entendendo? Então, eu acho que não é uma boa você arriscar um bilhete como esse que a gente fez, que pode ter um retorno se dado aos times que a gente votou. Você não dá pra você arriscar tudo em um Tottenham e Manchester City e perder, né, rapaziada? Então, assim, quer ir na bola de segurança, vai na vitória do Manchester City. Mas se não quer arriscar um bilhete bom como esse que a gente fez, cara, deixa passar. E aí aqui, né, rapaziada, a gente tem que ir na questão aqui de de quanto que a gente vai colocar, né? O que eu indico pra vocês, comecem com pouco, rapaziada. Comecem com pouco, sabe? Eu, por exemplo, aqui eu tenho um dinheiro acumulado de algumas apostas que eu fiz durante essa semana até aqui, quinta-feira, quando eu tô gravando. Só que eu não vou ganhar tudo. Eu já vou deixar uma quantia reservada pra mim tirar e um pouco pra apostar. Então, assim, ó, aqui, tendo essa quantia que eu tenho, eu colocaria 50. E olha quanto vai voltar se a gente acertar esse bilhete. Então, assim, quando você vai fazer esses bilhetes esportivos, você não pode ir com ganância, sabe? Porque não é o certo. Dá pra ir até com menos, rapaziada, que volta uma quantia interessante. Aí vai de cada um, mas eu falo, rapaziada, nunca com ganância, porque isso daqui pode ser um problema. Você tem que saber ter um controle emocional para não acabar fazendo besteira. Como eu falo, leve na esportiva, que daí fica uma brincadeira legal e gostosa. Rapaziada, e esse são os meus palpites. Eu posso deixar também o link para vocês aí fixado no canal do nosso bilhete. E aí vocês escolhem se vocês querem fazer isso ou não. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Deixem aí os comentários se vocês querem ter mais vídeos como esse. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!